Após liberar Michael e Cebolinha, Mbappé sonha com 2 jogadores da Arábia. Boto garante reforços na próxima janela e Pedro termina pela primeira vez uma partida após grave lesão. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Lembrando, um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu, abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que meteu os ferros ontem no Botafogo, 4-2. Estamos classificados, faz o Pix aí, CBF. Você confia que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil? Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom? Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, dever de casa cumprido. O Flamengo consegue uma vitória aí num jogo treino, né? Que aquilo foi um jogo treino, mas sempre importante vencer. O Botafogo da Paraíba tinha desfalques porque eles estão focados no jogo do final de semana deles lá na Série C. Eles querem subir para a Série B. Trocaram de técnico recentemente. A campanha deles meio que desandou depois que eles enfrentaram o Flamengo no primeiro turno aí, primeiro jogo da Copa do Brasil. Então muita coisa mudou. E o Flamengo também entrou muito mudado ontem, cheio de garoto da base. Felipe Luiz dando rodagem para jogadores como Matheus Gonçalves, João Alves, João Vitor, Ayrton Lucas, né, que não é da base, mas é reserva, Varela. E o time se mostrou e comportou muito bem. Fizemos gol logo cedo. Fizemos um gol ali com o Danilo. Pegou um rebote de cabeça lá e sentou o pé com vontade, um gol de vontade com raça. Depois tivemos o Pedro marcando, tivemos o Varela e companhia. E assim segue feliz da vida. Cebolinha também marcou. O time se comportou bem, deu uma brecha ali em alguns momentos, tomamos 2 gols, verdade, lei do ex aí, né? O ceifador lá fez um gol, Henrique Dourado, depois o Ângelo pega de fora da área lá uma pedrada, um gol certeiro, sem chance pro goleiro, e tá feito o placar, 4-2, Flamengo classificado, 3 milhões e 600 no cofre, agora é só a CBF fazer o Pix, beleza, show de bola, segue o baile. Então o jogo de ontem a gente teve muita coisa boa para falar, tivemos a entrada aí do João Alves no segundo tempo, no lugar exatamente do Gerson, fazendo a volância ali, o moleque joga bem, joga muito. Tivemos o João Vitor na zaga, seguro, firme, forte. Matheus Gonçalves teve aí pelo menos 70 minutos para mostrar o seu futebol. Mostrou muita qualidade, mas ainda mostrou que não é um jogador de grupo, ele é mais individual, como o Felipe Luiz falou na última coletiva, na penúltima, né? Ele é anárquico, aquele jogador que não obedece o técnico. Mas teve bem também. Lohan teve oportunidade no segundo tempo, entrou, conseguiu ali ser o cadenciador de jogo, jogou no estilo do De Arrascaeta, apesar de ter jogado mais à frente, o Arrascaeta também entrou, né? E conseguiu ali mostrar que pode sim ser utilizado nos próximos jogos. Mas o mais importante dessa partida foi o Pedro, que o Pedro conseguiu ficar os 90 minutos em campo, correu muito, ajudou muito. Tá um pouco fora de ritmo, fez um gol, ali um gol de centroavante, matador, com muita calma, muita paciência e frieza. Simplesmente subiu com o pé, deu um toquezinho de direita, matou o goleiro, matou todo mundo. E tá lá, 4-2, então baita novidade sobre o Pedro aí que tá enchendo os olhos novamente. Deve ser titular no domingo contra o Palmeiras. E domingo a gente tem desfalques pontuais aí, né? De La Cruz, lesão, só deve voltar contra o Deportivo Táchira. Matias Vinha deve reestrear também contra o Deportivo Táchira, mas já desfoca há muito tempo. Aí tem também o Alan, que contundiu, também deve voltar só contra o Deportivo Táchira, mas é reserva. E tem o Eric Pulgar, que é um jogador muito importante no meio de campo, que só deve também voltar contra o Deportivo Táchira, também lesão. Então o Flamengo convive com essas lesões e com esses problemas. Hoje a gente tem aí um baita elenco, mas 2 jogadores estão prestes a sair. A janela nossa do meio do ano deve ser agitada, segundo o BAP. No começo do ano o Flamengo foi bem fraquinho, quase não contratou ninguém. E agora o Flamengo deve buscar reforços sim e deve liberar alguns jogadores. Não vai se render de graça, claro. Por exemplo, o Michael tem contrato até 2028. Cebolinha tem até contrato até o meio do ano que vem. Então o Flamengo pretende negociar tanto o Michael quanto o Cebolinha. Vai tentar vender os jogadores, as propostas aparecerem. Apareceu uma proposta aí, segundo o Flazoeiro, pelo Michael, o Aldo Ali, lá da Arábia, né? Acho que é Aldo Ali, acho que é isso mesmo que fala.
E o Flamengo deve aceitar, só que no Flamengo não se confirma essa negociação. Mas a verdade é que o Flamengo deve vender esses dois jogadores, porque tem dois jogadores hoje de interesse do BAP e o Boto italiano nessas negociações. Mas por que o BAP entrou no jogado? Porque é sonho do BAP. Wesley, ex-Corinthians, de 20 anos. Ângelo, ex-Santos, de 23 anos. Todos os dois são pontas ofensivos que estão no Al-Nassr. Al-Nassr lá da Arábia. São jogadores que estão na casa de 20 a 18 milhões de euros. O Flamengo vê com bons olhos repatriar esses jogadores e acredito que esses jogadores têm potencial para poder o Flamengo utilizá-los daqui para frente, a partir do meio do ano. Abriu a janela, o Flamengo deve contratar e o Flamengo vai ser forte nessa janela. Mas é claro, para isso acontecer depende da saída, tanto do Cebolinha quanto do Michael. A janela abre quando, abençoado Flá? A janela abre no dia 1º ao dia 10 de junho, em caráter especial para os times que estão no Super Mundial. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Esses times poderão contratar antecipadamente. Depois no dia 10 fecha normalmente, mas no mês de julho, ali já começa a janela, né, a janela para todo mundo, e aí começa aquela farra do vai e vem, né? Mercado da bola, vai e vem, jogador para lá, jogador para cá, e aí o Flamengo deve ser mais decisivo. Então o Flamengo vai trazer reforços, o Flamengo já tem alinhado aí jogadores que o BAP quer e vai buscar isso aí. E ontem, durante a coletiva de imprensa e pós-jogos, Felipe Luiz foi direto ao comentar sobre o uso da base no time profissional. Acho que o professor está usando a base da melhor forma. Olha só o que ele falou. Abre aspas, Felipe Luiz. Foi perguntado sobre a garotada da base, você está usando ela da melhor forma? Aí Felipe Luiz respondeu, abre aspas, a base é importante. Conheço praticamente todos esses meninos, foram os meus jogadores no Sub-17 e Sub-20. Consegui dar minutos a alguns deles para se ambientarem com o que é o profissional. Ficar perto dos jogadores, principalmente porque temos sempre que puder oportunizar a base. Sabemos que é importantíssimo, porque é como tivesse contratado jogadores novos, tê-los rendendo é sempre importante para nós. Então o Felipe Luiz, né, foi enfático e disse aí, né, que a importância de poder contar ali com os jogadores da base, que tem que dar rodadas à base. E aí segue o baile. Foi perguntado também sobre o Felipe Luiz, foi até o paparazzo, se não me engano. Perguntou o Felipe Luiz sobre o Luiz Araújo. O Luiz Araújo tinha tido uma quilometragem alta, um bom aproveitamento no jogo contra o Botafogo. O que ele tinha achado disso? Aí o Felipe Luiz abre aspas, falou, um animal. Felipe Luiz rasga elogios a jogador do Flamengo e analisa lesões do elenco. Felipe Luiz preservou boa parte do elenco na base na vitória por 4-2 sobre o Botafogo da Paraíba, nesta quarta-feira no Maracanã. Um dos poupados foi Luiz Araújo, que foi chamado de animal pelo técnico. Felipe Luiz, além de destacar o camisa 7, o treinador também fez uma análise do momento do departamento médico. Ele deixou claro aí que a insatisfação dele com o departamento médico. Mas sobre o Luiz Araújo, além de chamar ele de animal, ele destacou, né? Luiz Araújo é um animal, realmente, fisicamente, é diferenciado. Tem outros como o Bruno Henrique, Prata, Wesley, que também batem metas extraordinárias, com nível europeu. Por isso, são jogadores que aguentam esse tipo de jogo tão intenso, com tanto ritmo por 90 minutos. São jogadores nível Flamengo, tem um pouco mais de ida e volta e ao mesmo tempo levam um desgaste grande, disse Felipe Luiz, antes de falar dos jogadores machucados. Aí sobre lesões, aí ele citou aí. Lesões, por exemplo, Nico de la Cruz e Prata foram lesões de joelho, trauma ou mesmo articulações. Lesões mesmo foram do Eric Pulgar e do Alan, o resto no muscular. Estamos tendo sorte, tem jogadores que merecem um cuidado especial, como o Cebola, o Pedro, a Arrascaeta, que vieram de lesões pós-operatórias. Temos instrução de que controle em determinados momentos, os números me mostram o que eles podem dar fisicamente, acrescentou o técnico Felipe Luiz. Então é isso aí. O Felipe Luiz também disse que gosto
Mas não são números que eu gosto, porque se eles correm tanto, o jogo não foi tão bom. No tempo do jogo contra o Botafogo, teve muita ida e vida. Esses números aparecem quando o time vence e controla. Esses números não são atingidos muitas vezes. A gente fala, falta intensidade ao time. E é o contrário, o time está correndo mais do que deve. Mas de uma forma errada. Os números têm que ser sempre os números têm sempre que se contextualizar. Finalizou. Então ele não deixou de falar e ainda destacou aí os que estão lesionados e o por qual motivo. Mas a verdade é essa, né? Que o Flamengo entra ano, sai ano, convive com essas tal de lesão. Que isso aí é preocupante. E o José Boto falou também sobre o Cristiano Ronaldo. Ele falou o seguinte, que foi perguntado para ele: José Boto, essa semana houve uma intensa notícia, burburinho e informação nas redes sociais e pela mídia de que Cristiano Ronaldo disputaria o Mundial de Clubes por um time brasileiro. Ele está de saída lá da Arábia, do Al Nassr, não vai renovar e procura um time para continuar sua carreira. O que você tem a dizer sobre isso? O Flamengo contrataria Cristiano Ronaldo? Aí ele elogiou o jogador, né? Claro, todo mundo vai elogiar, quem não vai elogiar o Cristiano Ronaldo? E disse o seguinte, que é uma negociação, seria um sonho, mas o Flamengo não tem condições e não está com conversa nenhuma com o Cristiano Ronaldo. Não existe conversa entre Flamengo e Cristiano Ronaldo, não existe negociações. Que isso aí seria um sonho, mas um sonho muito distante e fora da realidade. Então, voltando ao jogo de ontem, fizemos uma bela partida, vitória garantida, show de bola. Agora temos um jogo difícil contra o Palmeiras no domingo e na outra quarta temos outra final. Por quê? Deportivo Táchira é um time fraco, que não ganhou de ninguém na Libertadores esse ano. É do nível do Botafogo da Paraíba, ou um pouquinho melhor. Mas o Flamengo tem que fazer o dever de casa. Teremos força máxima contra Deportivo Táchira. Acredito aí que De La Cruz, Eric Pulgar e Plata possam voltar para esse jogo. Então são voltas importantes. E o Matias Vinha também deve estar no banco ali relacionado para a partida. O Flamengo deve ter força máxima, tem que ganhar do Palmeiras. Pode até empatar, mas melhor ainda a vitória. Já contra o Deportivo Táchira só existe um resultado, a vitória. No mínimo 2-0. Se a gente fizer 2-0, a gente pode até passar em primeiro do grupo, dependendo do saldo de gols aí, dependendo do resultado entre LDU e Central Córdoba. O jogo vai ser lá na altitude. Todo mundo acredita que o Central Córdoba vai surpreender, a LDU vai surpreender o Central Córdoba por ser em casa e a altitude favorece a eles. O que vocês acham disso? Comenta aí. Então é isso aí. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo juntão. Fui.